Bom dia, porque eu sempre falo bom dia. Mais um Café na Trilha podcast. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Vilela, host do Café na Trilha. E aqui comigo, o Lu, host também do Café na Trilha podcast. Mas eu falo aí, né, Lu? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende muito da hora que vocês estão assistindo. Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre drone, mais precisamente sobre o Nil. A gente divulgou esse brinquedinho aqui esses dias aqui no Café na Trilha. A galera quer saber mais detalhes, só que nada mais justo do que a gente realmente testar o produto e falar como quem testou. Então lembrando, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, esse episódio não é patrocinado por ninguém, porque normalmente os episódios aqui do Café na Trilha podcast tem um patrocinador, tem um oferecimento de alguma marca, mas como a gente vai falar de um produto aqui e a gente quer ser isento, é de consumidor para consumidor, apesar de eu ter recebido esse produto, vou falar a verdade e os testes, tudo que aconteceu, enfim, você vai ficar sabendo dos detalhes do vídeo e do que aconteceu com a gente nesse teste. Será que ele conseguiu seguir a gente na trilha? Gente, vamos falar aqui, experiência própria mesmo, nossa experiência utilizando ele com o que a gente faz, que é andar de bicicleta. Tem vários vídeos aí mostrando andando de skate, dentro de casa, numa viagem. Então nós vamos falar mais especificamente andando de bicicleta. Não que não sirva o que a gente falar aqui, não sirva para as outras áreas, mas vamos falar a nossa experiência numa trilha. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer um unboxing aqui. A gente já fez no outro vídeo, mas para a galera que não acompanhou, esse aqui, isso é uma pergunta que me fizeram várias vezes, porque o pessoal olhou no site. O preço eu já vou falar de cara, porque é um brinquedinho, já é um atrativo e você vai ficar com mais vontade ainda de saber sobre esse produto. Ele está a partir de R$ 1.990 aqui no Brasil. Porém, esse kit que eu recebi, que foi o que a galera perguntou, esse é o kit Fly More, que vem com controle e 3 baterias. Aí fica por 3.880 e alguma coisa. Tá? Então, já falando de preço, já começando a falar aqui de preço para você que quer saber, esse é o preço que a DJI Brasil está oferecendo aqui. Outra coisa legal de falar da DJI Brasil é que agora todos os produtos da DJI vêm com esse selozinho aqui. Tá? Esse selo não dá para remover. Se a pessoa remover, ele vai quebrar e vai marcar a caixa ainda. Por que a DJI fez isso? Principalmente por conta dos drones e de alguns produtos também, câmeras e tudo mais. Alguns revendedores, o que eles faziam? Eles compravam alguns produtos da DJI Brasil, que é o produto que te dá garantia aqui no Brasil, e compravam alguns produtos lá fora. Não tem problema nenhum você comprar um produto lá fora ou aqui dentro, tá? A única questão é a garantia, tá? E no caso de drones, você tem alguns licenciamentos, principalmente os drones maiores, que não entra aqui no Nil por conta do tamanho dele, então você não precisa de todos aqueles licenciamentos de voo de um drone normal, você não precisa disso, então você tem esse problema de comprar no Brasil e não comprar no Brasil. Vou resumir isso aqui. E aí o que acontecia? A galera comprava alguns produtos no Brasil, outros lá fora, misturava, e você, consumidor, comprava na boa fé e não sabia se o produto era nacional ou não, só ia descobrir isso na hora de acionar a garantia. E quem era culpado, normalmente a gente ficava nervoso com a DJI, que não queria dar a garantia do produto. Então, para evitar isso, eles fizeram esse selo para que você saiba o produto que você está comprando, e fizeram um site que é DJI Legal. Vou botar na descrição, não lembro exatamente o site, e é só você botar o serial, né, o número do produto, que você vai saber se o produto é homologado, se é um produto original do Brasil ou não. Apenas para facilitar a vida de nós consumidores, principalmente se você estiver comprando de um lojista, de segunda mão e tudo mais. Agora vamos para o que interessa. Calma, deixa eu falar só a diferença entre esse kit de 1990 e o de 3.600. O de 1990 ele vem o drone, uma bateria, o carregador, hélices e a chavinha para poder mexer com a hélice. E esse a capinha, aqui, né?
Esse aqui que é o Flymore. Vem o drone, que já está todo sujo porque ele tomou algumas quedinhas. Vem muita coisa por aí. Vem o controle. Tá? Esse aqui é o controle RC3, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui na descrição certinho para vocês. Porque esse RCN3. RCN3, tá? Que é o controle compatível com isso aqui. Quando a gente foi lá na DJI, na apresentação do produto, o RCN2 ele não era compatível. Aí a gente baixou um aplicativo, que era um aplicativo temporário, e ele não era compatível, e depois que fez a atualização já é compatível. Então, assim, alguns produtos da DJI vão ser compatíveis aqui com o NIO, alguns controles que o pessoal chama de rádio vão ser compatíveis com o NIO para você pilotar, e alguns óculos também né, vão ser que compatíveis. os Goggles, vão ser compatíveis. Tá? Aqui na DJI eles falam que o Google 3, apenas RC Motion 3, é o compatível com o NIO, por enquanto, até eles fazerem mais atualizações aí para que você possa utilizar outros. Tá? Vou tirar a caixinha aqui da frente para facilitar a nossa vida. Por que ele vem sem o controle? O kit inicial de 1990? Porque não precisa do controle. Você tem todo um controle manual, gestual, e você também pode controlar pelo telefone. A então, grande por isso diferença. que o primeiro, mas não vem com controle, como é que eu vou fazer? É porque não precisa do controle para qualquer coisa, né? O controle é mais para o modo manual. A grande diferença do NIO é justamente a proposta dele. Quando a DJI pensou nesse produto, ele pensou, cara, eu preciso de um produto que sirva o consumidor comum. Não é o cara que quer voar um drone, não é um cara que quer pegar um controle e pilotar um avião e tudo mais. É aquela pessoa que precisa pegar uma imagem em terceira pessoa, aquela pessoa que não quer mais pedir para o amigo, para o namorado, para a namorada e fica ali perturbando para tirar uma foto, fazer um vídeo. Então, assim, a DJI pensou no NIO justamente para atender o consumidor comum, a pessoa que vai fazer uma viagem, a pessoa que vai fazer uma corrida e não tem um cameraman ao lado, tá? Então o que eles fizeram? Já começando a conversa por aqui, fizeram esse brinquedinho aqui, que pesa apenas 135 gramas. É mais leve do que o telefone, pra vocês terem noção. Muito leve, extremamente leve. Quase a metade do peso do telefone. Extremamente protegido, ou seja, todas as hélices aqui são protegidas, porque para quem não sabe, os drones são boas manicures, eles arrancam mesmo um pedaço do dedo, não é o caso aqui do NIO, então a hélice é muito pequenininha, ela não liga se você tiver com o dedo aqui, ou uma criança, além de toda a proteção, né, justamente para você não conseguir enfiar o dedo, ele não liga se você tiver com o dedo aqui, uma folhinha, a gente botou ele no chão e tinha uma folha, uma grama, e ele não ligou porque tinha grama, então ele avisa que não consegue ligar. Enfim, eles fizeram um produto que justamente dê para todo mundo utilizar sem ser perigoso. Ele tem, a gente vai falar dos modos, tem um modo que ele voa ali na altura da cabeça, se a pessoa pegar e segurar ele já desliga, ele vê que alguém pegou, segurou, ele desliga, então não tem esse perigo de você se machucar. Outra coisa que isso a gente testou bastante, não, porque a gente quis, ele é muito protegido. Então, forte. A primeira vez que eu voei ele foi lá no meu escritório, lá no Rio. A gente foi fazer uma imagem interna era um dia de gravação que a gente está fazendo um vídeo institucional. Eu falei, cara, eu vou voar esse drone, e eu não vi que a configuração dele estava para 2 metros de distância. Então o que ele fez? Ele voou e afastou de mim. Logo ele bateu na parede e caiu no chão. Então assim, primeira vez que eu... Testei o negócio e já quebrei. Primeira vez que eu liguei o bicho foi isso que aconteceu. E com a gente, vocês vão ver aí nos testes, a gente filmou tudo, vocês vão ver os bastidores, tudo, a real de consumidor para consumidor, o que aconteceu com o NIO também, mas está aqui inteiro, a gente já voou bastante, funcionando, então assim, já passou nesse quesito. Vamos para o próximo tópico aqui. Especificações, vamos entender o que é o NIO. Tem já na internet aí vários comparativos, ele é isso, ele é aquilo, cara, ele é um produto totalmente novo, ele não é igual o produto mais simples da DJI, que é aquele dronezinho, um brinquedinho com imagem horrorosa e tudo mais, e também não é um avatar,
porque muita gente comparou ele com o Avatar. A gente pode dizer o mais próximo disso tudo que ele é um mini Avatar 2. Por quê? Ele realmente é muito pequenininho, ele tem alta capacidade de geração de imagem e de voo, principalmente nos modos manuais. Ele tem todas as funções automáticas que a gente vai falar aqui para vocês também. E tem muita capacidade, tanto de imagem quanto de armazenamento e tudo mais. Então, vamos para alguns tópicos para a galera entender. A câmera dele é de 12 megapixels. Então, a câmera que já tem uma imagem boa, ela filma em 4K, 30 frames por segundo, ou 1080 com 60 frames por segundo. Para quem não entende esses números, ela vai entender perfeitamente a pessoa comum que quer um drone para gerar imagens, por exemplo, para redes sociais ou até para vídeos, como é o nosso caso aqui, que vai filmar lá para o YouTube. Tá? O que tem a diferença? Ele filma em 4K, tá? Mas a resolução em 4K não é uma resolução de um iPhone, uma resolução de uma Action 4, que é a câmera que eu tenho aqui. Enfim, não é aquela resolução, mas é muito próximo. Muito próximo, já é 4K. 4K já é uma imagem muito boa, até 1080 é uma imagem muito boa. E 60 frames você pode fazer ela em câmera lenta e tal, então atende 99% das pessoas. Não vai atender alguma coisa profissional. Não vai atender um trabalho profissional. Até atende, tá? Para você fazer pequenos mas takes. Não sempre. Mas não é aquele trabalho detalhado, profissional, porque aí requer um equipamento de ponta e tudo mais. Isso por conta do bitrate, mas não vou entrar nesse detalhe aqui, apenas para você entender. Quer filmar? Vai filmar igual um bom celular, filmaria ou uma boa action. E voando ainda, hein? E voando ainda. Por um preço de R$1.990. A bateria dele dura 18 minutos. É a média da bateria de outros drones. Então, tem gente quem não está acostumado fala, pô, mas só 18 minutos. Mas 18 minutos dá para você fazer muita imagem. Você não pode fazer um vídeo todo de drone, porque não é chato. Não, cara, ela voa até 18 minutos. Isso. Tá? Isso vai depender do modo que você está voando ali, principalmente, vou voar no modo FPV, eu vou meter um óculos aqui, vou botar ele no modo Sport, que ele vai chegar numa velocidade maior. Então, obviamente, você está exigindo mais do bichinho, vamos supor, tem mais vento e tudo mais, isso tudo pode influenciar um pouquinho ali na capacidade da bateria. Tá? Então, uma bateria dessa tem a capacidade de voar aproximadamente 18 minutos, uma média aí de 15 minutos. E aí, por isso, a gente tem a bateria extra, você tem 3 baterias. O que é legal, você sabe por quê? Eu fiz na verdade, quando eu vi a capacidade de armazenamento dele, que é de aproximadamente 45 minutos. Isso. Cada bateria dessa, se durar 15 minutos, vai dar os 45 minutos. Então, um cartão de memória dele, que é interno, não tem como tirar, não tem como trocar, ele tem 22 GB. E aí dá para esse tempo aí de vídeo. Então, 45 minutos. Já falando desse armazenamento, ele não tem um cartão, ou seja, você não põe um cartão SD, é tudo armazenado aqui. O que é muito bom porque você não precisa ficar botando e tirando o cartão, já está aqui, está na memória. Para falar a verdade, a DJI fazendo isso fez o mais difícil, na minha opinião. Seria muito mais fácil colocar um slotzinho para você colocar um cartão de memória. E aí eles ainda melhoraram, porque você pode fazer a transmissão desses arquivos aqui por cabo. E aí na caixinha vem todo tipo de cabo para você fazer essa transmissão e tudo. Esse aqui, por exemplo, é um tipo C e um iPhone. Então eu poderia passar para o meu iPhone. Pode e tem tipo C para passar para o iPad. Então assim, tem isso tudo e ainda tem o wireless. Isso aí, ainda transfere tudo sem fio, um wireless de alta velocidade. Direto pro aplicativo. Então isso é muito bacana também. Vamos para o próximo. Tem os GPS, todos os GPS que são utilizados nos telefones e nos melhores drones. Ele tem os melhores GPS do mercado. Isso é legal a gente chamar a atenção porque a gente está falando de um drone. Isso é muito importante por conta da geolocalização, né, dele voar, né, da capacidade dele voar e tudo mais. Então, ele está equipado com esse sistema GPS, o que não tem em todos os drones do mercado. Tá? Então, o NIO já tem um sistema todos GPS. Os GPS possíveis. Mas o que, Lu? O peso dele, né? 135 gramas, já falando. Ele, nos modos automáticos,
vão ali até 25 km por hora. E no modo manual, com o controle, ele vai a 57 km por hora. Então, se você quiser fazer um negócio mais radical, tem que ser no manual, porque os modos automáticos, eles geralmente estão seguindo alguém. Então é mais difícil, ele tem a inteligência artificial para poder seguir as pessoas, e aí fica difícil dele seguir a pessoa, ainda muita velocidade, a pessoa para e aí volta. Então acho que por isso ele tem essa limitação de, acho que é 25 km por hora. Por hora. Tá? Aí tem 2 modos, tem o modo padrão e tem o modo esporte. Não vai aguentar me filmar na subida não, porque eu subo muito rápido. Que o modo esporte ele voa um pouquinho mais e ele consegue vencer mais o vento, tá? Mas a gente vai falar da nossa experiência, então aguenta aí, vamos só para as partes técnicas. E uma coisa legal também, que a gente não testou, porque a gente não quer perder o drone, isso é surpreendente, ele chega até 10 km de distância no modo do manual. Controle. Imagina, você 10 km, você não tá vendo nada, você tem que estar com óculos ali, porque como é que faz? Pelo menos ele tem um botãozinho que faz voltar, então ele sabe onde é que você saiu e aí volta até o local. Mas 10 km, meu Deus do céu, tem pedal que a gente não faz 10 km. O sensor dele fica embaixo. Então ele não tem, isso é outro detalhe, ele não tem sensores laterais. O sensor dele, o único sensor dele é para levantar voo e para pousar. Não, ele até ele vê obstáculos. Então, mas aí não é o sensor, aí é a inteligência aqui da câmera. Tá? Então quando eu vou decolar com ele, eu aponto a câmera para mim, ele vai me identificar, ele identifica a pessoa e decola. E aí ele começa a seguir aquela pessoa. Entendeu? É assim que ele funciona. A câmera ela só tem uma estabilização, que é de frente, né, só na vertical assim. E tem uma estabilização eletrônica, assim como as câmeras digitais, os celulares e tudo mais. Ou seja, ele filma mais aberto. Para quem não entende, conserta. Para quem não entende como é uma estabilização eletrônica, vou fazer mais simplesinho aqui. Ele filma, vamos supor, esse quadrado aqui, mas na verdade a imagem que está aparecendo é isso aqui. É isso aqui. Então, ó, ele vai mexendo isso aqui e a imagem fica estabilizada. Então, basicamente é assim que funciona uma estabilização eletrônica. Agora tem a nossa experiência com drone, né? Levamos ele para a trilha, aí Fernando todo cuidadoso com ele, tá todo cheio de caixinha e tal. Se fosse comigo, eu acho que eu ia carregar ele pendurado, né? Não, levou mochila, ele chegou cheio de aparato. Eu falei, caramba, esse drone vai ser difícil de fazer voar. Mas não, até que é porque ele que foi muito cuidadoso. Aí chegamos lá na trilha, vamos colocar ele para funcionar. E aí, como é que foi o primeiro... A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo da DJI, que é o DJI Fly, é um aplicativo específico aí pro drone. Ele vai identificar o aparelho. Para ligar ele é muito fácil, ele tem 2 botões manuais aqui. Esse botão de baixo é o que liga o drone. Então você aperta e segura, tá? Para ele poder ligar. Para desligar é a mesma coisa. E esse botão superior aqui é o botão que vai mudar os modos, ou seja, você não precisa do aplicativo para operar o drone. Na verdade, você precisa do aplicativo para fazer ele voar e tudo, mas você consegue operar diretamente. Os modos direto ali. Aqui, tá? Então você vai parear com o aplicativo e dentro do aplicativo você vai ter algumas opções de voo, tá? Pré-determinadas a gente já tem 6 modos de voos automáticos que ainda são configuráveis. Configuráveis de distância, de altura, de velocidade. Então o primeiro teste que a gente fez foi subindo uma trilha, a gente botou ele para seguir a gente, que é o modo que possivelmente a maioria das pessoas vão utilizar. Então a gente colocou ele no modo automático para seguir a gente, e eu coloquei através do aplicativo ali no médio. Tá? O médio ele vai voar na altura da cabeça. Se você colocar ele no mais alto, ele pode bater numa árvore e tudo, não era o nosso intuito. E eu coloquei ele para voar mais próximo. Então você consegue fazer determinar isso, voar mais próximo, voar um pouquinho mais longe e voar distante de você. Aí ele ficou na frente com o drone e eu fiquei atrás tomando conta do drone, porque a gente não sabe como é que vai ser, fala, se esse drone cai.
se bate alguma coisa. E aí ele foi subindo a trilha e tal, numa velocidade normal que a gente sobe, não foi nem mais devagar, nem mais rápido, ali até 15 km por hora, 15 km por hora. E às vezes ele passava com a cabeça perto de um galho, só que o drone estava exatamente da altura da cabeça. E o drone ia tranquilo, o drone fez curva melhor do que ele, porque ele espalha muito na curva, né? Não, e a curva ele fez a parábola certinha da curva, impressionante. Aonde ele passou, ao invés de, porque ele fez uma curva lá que era de 180 graus. Ele não fez assim, ele contornou realmente a curva e foi atrás. Achei bem interessante. O drone, ele vai pegando exatamente o rastro que você vai deixando. Então, quando você faz a curva ali, ele vai pegando aquele rastro e faz a curva exatamente. Isso aí, não cortou atrás de caminho, você. não. Então, como ele não tem sensor, ele usa justamente o traqueamento. Então, imagine você que você está andando ali e está deixando pegadas e ele vai seguindo as suas pegadas. É bem assim que o drone ele funciona. Então, esse modo ele funcionou perfeitamente. Nossa, foi bem legal, porque ele seguiu realmente, a gente não teve surpresa nenhuma, funcionou direitinho. Na hora que olhou para trás, colocou a mãozinha assim, o drone vem e pousa na mão. Pousou e acabou. Bem legal. Tá? Fácil de botar na mochila, fácil de botar no bolso e, como eu falei, bem protegido. Então, se eu quisesse botar você inclusive podia no bolso pendurar assim, ó, na coisa e andar de bicicleta com ele. Aí. Segundo teste, a gente subiu a montanha, né? Subimos, um morro bastante alto, onde tem uma antena, inclusive quem pedala sabe que onde tem antena é alto. É alto. E esse dia, por um acaso, estava ventando bastante, o que foi bom. Foi porque bom. Senão a gente ia ter uma outra impressão e de repente uma falsa impressão, não ia passar um negócio para vocês aqui com tanta realidade, né? Tá, então, lá em cima a gente fez mais 2 testes. O primeiro teste é o teste do 360. Tá? Eu vou dar os termos aqui para ficar mais fácil, ele tem a nomenclatura dele específica ali, tá? Mas é o 360. 360 a gente põe o drone para voar, determina uma distância que a gente quer, uma altura e tudo mais, e ele vai dar uma volta 360, que as pessoas chamam de órbita. O que aconteceu na órbita? Ele não fez uma órbita certinha, o que normalmente aconteceria com um drone mais pro, ou seja, um Mavic ou um drone maior, mais pesado. Um drone mais pesado, né? Que ele ia ter um controle melhor com o vento, porque estava ventando muito e eram rajadas de vento. Então ele fez a volta, só que você via que ele estava de lado, assim, né? Teve hora que ele foi indo bem de lado para poder compensar o vento que tava contra, e aí ele foi de lado, aí ele estabilizava e tal, mas fez a volta toda. Então gera uma boa imagem, você consegue trabalhar muito bem com essa imagem, porque também ninguém fica com aquela voltinha e tudo mais, a não ser que a gente faça até uma volta mais rápida na edição e tudo. Então assim, dá para trabalhar muito bem com a imagem sem problema nenhum, mas ele teve uma instabilidade ali por conta das vento, rajadas de vento. E era muito vento mesmo, aquelas porradas de vento e tudo mais. Que nem é normal, a gente nem costuma ter tanto vento lá onde lá naquele lugar. Segundo teste foi o foguete, né? A gente põe ele para voar, ele vai até uma determinada altura, que também a gente consegue ajustar no aplicativo, e volta. Isso serve muito bem para você pegar uma imagem aérea do ambiente que você está. Você está num show, você quer filmar o show de cima. Você está fazendo um trabalho para um restaurante e quer filmar o restaurante de cima. Sei lá, você está no parque de diversão, na Disney, em qualquer lugar, e você quer pegar uma imagem do ambiente, de onde você está, da sua galera e tudo mais. Ele faz esse voo lá em cima, pega as imagens e volta para o mesmo local de onde ele decolou. Tá? Mesma coisa, ele fez o voo. O vento fez ele dar uma lateralizada ali. Vai dar uma rajada de vento aqui, o bicho vai voar longe. E deu uma rajada de vento, ele segurou. Falei, caramba, não caiu. Já estava preparado para segurar. Mas vocês estão vendo aí como é que ficaram as imagens desse teste. Eu acredito que dá para a gente utilizar também nas redes sociais e tudo mais, sem problema nenhum. Com certeza. Então, na minha opinião, para a proposta deste drone, preço e tudo mais, atendeu perfeitamente. O terceiro teste. O terceiro teste. Esse é o que todo mundo queria saber, esse é o que a galera mais perguntou. Então, mas tem um porém nesse terceiro teste.
Ele foi me seguir, não foi te seguir. Esse foi o problema. Você anda mais devagar. Eu ando muito rápido. Vai ver que foi. Então, ele não conseguiu acompanhar a gente na trilha, mas eu acho que foi por causa do vento, não foi a velocidade. Fizemos 2 testes, na verdade. O primeiro foi saindo lá de cima, onde realmente tinha muito vento. E aí eu falei, Lu, voa você, bota ele para te seguir e eu vou atrás vendo o que está acontecendo. E foi interessante, porque é o seguinte, ele não estava longe do Lu, só que bateu uma rajada de vento e já tomou uma, puf, de direita. E aí fica ouvindo aquele barulhinho das S fazendo mais rápido para poder estabilizar, né? E aí ele foi, cara, igual o Rock Balboa ali, tomou outra, puf. E aí ele ia. Aí eu falava pro Lu, espera, só que ele não tava me ouvindo, porque a gente tava já descendo. Era a trilha realmente. E na trilha, nós conseguimos chegar a uma velocidade de 20, 30 km por hora com muita facilidade. Muito rápido. Então, eu acho que ele não se atentou isso aí e tal, e chegou uma hora que ele... Não, eu achei que ele... Alguém falou que ele chegava a 35 km por hora. Eu falei, 35 km por hora, se a gente descer, não precisa descer tão rápido, a gente vai estar ali mais ou menos a 30 e pouco. Então, achei que ele ia chegar. Só que depois que a gente viu que é 25 km por hora no automático, que é o modo que a gente estava usando. Se a gente estivesse usando no controle, ele chega a 50 km, então daria para fazer. Não foi o caso. O que aconteceu, ele tomou um gancho de direita, a frente subiu e aí ele perdeu a referência do Lu. Então nesse momento, o que ele fez? Em vez dele cair, ele foi e pousou lá atrás. Pousou, impressionante. Entendeu? E no teste com a minha filha, que eu também voei o drone com ele, aí só para pegar o gancho disso aí, que vocês estão vendo na imagem também, a minha filha passou por perto de uma pilastra, ele perdeu a referência porque ela entrou atrás da pilastra e ele ficou paradinho na pilastra. Ficou ali. Estou esperando você aparecer de volta. Você sumiu, entendeu? E aí eu tive que falar para ela, vem pra cá pra ele te ver de novo. Aí quando ela veio e o drone viu ela, aí ele, opa, voltou a seguir. Isso muito legal também. Então 2 testes muito interessantes de como o sistema funciona e tudo mais. E aí tentamos voar. Aonde estava ventando menos. Não, primeiro a gente tentou voar com ele novamente. Sim. Na mesma descida. Na mesma descida. E aí esse aí ele tomou cara, que foi um fatality do Mortal Kombat. Então, não, bateu uma rajada de vento que ele deu uma rodada ele fez assim, ó. Uau! E aí, meu filho, aí ele perdeu o rumo mesmo, não conseguiu achar. Aí caiu e a gente foi atrás dele. Caiu mesmo, ele não pousou não, ele caiu realmente. Isso foi o nosso segundo teste de queda, a gente já estava a 20 e tantos quilômetros por hora, ele tomou essa porrada, caiu ali, tá de boa. Felizão, recuperou a memória ali. Você só não pode fazer esse tipo de teste no asfalto, né? Porque caiu no mato. Caiu no mato. Mas tranquilo, você vê, ele não tem nada, não sofreu nada. Possivelmente se caísse no paralelepípedo, no asfalto, ele não ia quebrar, mas ele ia ficar todo arranhado, né? Então ele tá novinho ainda, o Fernando tá cheio de ciúme dele, então foi bom que caiu no mato. E no outro teste, que a gente já achou que estava com um pouquinho menos de vento, mas não estava, a mesma coisa. Então, de todos os testes, de todas as coisas, de tudo, se eu tivesse que tirar uma conclusão aqui para vocês... É um brinquedaço, ele atende perfeitamente para você fazer muita coisa com ele, principalmente a gente que vai fazer edição de vídeo, mas ele tem as suas limitações o vento em relação ao vento. Então, se eu botasse uma limitação nele aqui, é uma limitação em relação ao vento, tá? Isso no modo automático. Isso. Porque possivelmente no modo manual você vai conseguir transpor e tal, até porque ele vai bem mais rápido. Possivelmente então não. Eu conversei com um amigo que é piloto de drone, que fez os testes ali, ele fez o teste tanto no modo manual, com o controle, quanto no FPV. Cara, ele conseguiu fazer um monte de coisa, os loopings, aquele skydiving. Eu vi também. Ele passou no meio das árvores com drone, ele inclusive chamou muita atenção disso positivamente, porque ele é tão pequenininho, que ele entra nos lugares assim de uma forma tão natural que você fica despreocupado. E outra coisa, que como as hélices são protegidas, você pode ir costurando árvores, você pode passar por dentro de um carro com as pessoas dentro, que você não fica preocupado de pegar na testa de alguém, pegar em alguém, pegar numa criança.
de quebrar o drone, né? Porque se você pegar a hélice em algum galho, alguma coisa, você vai quebrar a sua hélice, o drone vai cair lá rodopiando, ele acaba espatifando todo. Então, assim, isso foi um ponto muito positivo. Porque a gente utilizou tudo no modo automático. Mas no modo manual, ele tem muito mais recurso, até profissionalmente falando, né? Para quem quer fazer um uso mais profissional, que dá para fazer. Então, o modo manual o modo manual dá para você fazer muito mais coisa. Ele, como criador de conteúdo, justamente de drone, ele falou isso, cara. Os outros drones me atendem melhor profissionalmente nessas imagens aéreas e tudo por conta da estabilidade, principalmente quando tem vento. Mas quando eu preciso fazer uma captura mais interna, indoor, que foi no caso do escritório, eu entrei dentro da padaria com ele. A gente entrou na padaria e foi seguindo a padaria. Seguindo, peguei Só um não queijo, pagou a conta. Tomei meu café, ele filmou tudo, cara, parceiraço Bem ali, legal. filmando. Então, assim, é um profissional videomaker que você vai pagar R$ 1.900 em apenas uma vez e ele vai fazer o trabalho para você o tempo todo a tiracolo. Você vai dar uma corrida, ele está ali do seu lado, você pode botar ele atrás, você pode botar ele na frente se você quiser, ele vai voar de ré, você pode botar ele na lateral, ou seja, você pode criar configurações, inclusive configurações específicas, tem um modo ali que você pode falar o que você quer e ele vai te acompanhar. Então você não precisa mais perturbar os amigos, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, enfim, para ficar tirando foto sua. Esse bichinho aqui vai atender perfeitamente. Mas no último teste, que foi no Estradão, neste Estradão não tinha vento. Até tinha vento, mas não eram aquelas rajadas muito fortes. A gente andou aproximadamente 20, 22 km por hora e ele veio atrás. Foi perfeitamente. Então, para quem quer fazer o uso bicicleta, subida ele vai te acompanhar, estradão, se você não estiver correndo muito, ele vai te acompanhar. E imagens complementares do seu rolê. Chegou a turma toda do pedal, você consegue fazer um vídeo subindo, mostrando todo mundo, mostrando o lugar perfeitamente. Em descidas rápidas, ele aí no modo automático eu acho que não dá para fazer ainda. Que eu acredito que é o objetivo principal do DJI quando fez o produto, que acabou servindo para outras coisas, não sei se foi proposital, que aí com o controle ele acaba atendendo também as pessoas que querem, né, realmente um drone, né, para pilotar, para fazer as coisas, às vezes para fazer trabalhos e tudo mais. E tá tudo ali, cara. Uma coisa que eu não falei, que eu achei interessante, ele conecta no celular e ele utiliza o microfone do celular. Então, se você estiver gravando com ele, olhando para ele, falando, você quer fazer um videozinho falado, você pode controlar ele, você vai estar usando o microfone do celular e ele tira o barulho do drone. Não fica com o barulho do drone, fica só com a sua voz. É bem interessante. Se você quiser narrar alguma coisa... Ele está gerando a imagem lá, mas está pegando o som daqui. Tá? Então, e você ouve assim, no começo você ouve e depois ele tira e ele mesmo, o aplicativo tira o som do barulho do drone mesmo. Na verdade, porque eu acredito, né? Porque o drone foi para longe. Não. Ele tira? Ele tira, pode estar perto que ele tira. Tá o barulho, aí ele tira na hora. Já vi outros vídeos. Eu fiz um teste com o microfone, por um acaso. Vou colocar aqui para vocês, com a minha filha. E a gente vai ver isso. Na verdade, vocês já devem estar vendo isso aí. É muito interessante. Essa parte eu não sabia, porque eu não vi os vídeos ainda. E aproveitando, falando de voz, ele obedece comandos de voz. Isso aí. Tá? Então você pode também determinar os seus comandos de voz, de tipo vem, vai, tira foto, essas coisas todas você consegue fazer o comando de voz. Por quê? Porque ele vai obedecer o celular. Tá? Então o celular está aqui, está dando o comando de voz, ele está conectado via aplicativo com o drone, então você falou aqui, o comando chega lá no seu drone e ele vai te obedecer. Fernando, comprei o modo standard e não tem controle. Dá para o pilotar? Dá. Porque o aplicativo ele gera um controle também. Um joystick na tela do seu celular. Então você consegue pilotar ele. Obviamente não vai ser a experiência que você vai ter num controle aqui,
mas perfeitamente você consegue pilotar, levantar, abaixar o nariz, levantar o nariz, enfim, você tem os controles ali pelo aplicativo. Então, automático, manual, não precisa do controle, não precisa o modo standard, você consegue fazer isso tudo perfeitamente e usar o drone aí que, cara, surpreendeu a gente bastante, mas bastante mesmo. Não, e resumindo, né, é um ótimo brinquedo e vale muito a pena, acho que pelo valor e toda a funcionalidade dele. Tem a funcionalidade de um drone profissional e tem a funcionalidade desses modos automáticos que, pô, o modo seguir, né, cara? Só o seguir, acho que a maioria das pessoas pensa nisso. Pô, eu quero fazer um pedal e, pô, o cara vai seguir. Imagina, você coloca ele para seguir ele a 20 metros e aí tá com um grupo, pô, vai estar seguindo ali o grupo todo, ele também, ele vai na frente, e, pô, o grupo todo ali pedalando e você sendo filmado com o seu grupo, é bem legal, achei que vale muito a pena. Ou no dia a dia, você põe ele para voar e simplesmente você está conversando com o drone ali, sem os braços, não precisa fazer selfie. Isso aí. O microfone está acoplado ali, você tá livre, cara. Você tem um cameraman à sua disposição ali, alguém que está te filmando ali muito legal. Sem problema nenhum e sem te cobrar nada por isso. Então acho que isso é a coisa mais sensacional desse drone aí e que com certeza a gente vai utilizar muito aqui no Café na Trilha. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tira para vocês, manda direct, enfim, a gente está à disposição sempre. E eu vou colocar um link aqui para vocês também, que tiverem interesse no drone, para facilitar aí a vida de todo mundo, com todos os detalhes, alguns dos detalhes que a gente falou aqui. Curtam o vídeo da nossa experiência aí com o drone também, os bastidores de gravação. Isso aí, vocês vão gostar. Bora! Começamos aqui com o drone. Ai meu Deus, ele parou um pouco, o Fernando deu uma parada, ele parou, achei que eu ia bater a cabeça nele. Acelera aí que ele vai atrás. Ai, tá indo no... Não, o Fernando tá muito devagarzinho, pode ir. Não, mas ele passa, eu tô olhando daqui. A coisa eu seguro ele. Ele tá com medo, tá indo devagarzinho. Pode ir mais rápido que o bicho vai, rapaz. Agora ele tá indo. Interessante, rapaz. Ele vai seguindo mesmo. Mantém ali a altura. O Fernando deu uma acelerada, ele vai junto. Rapaz, ele fez a curva certinho. Tá melhor do que você de curva, hein? Eu tô vindo aqui, o drone tá atrás. Tô no meio de uma trilha, subindo, fazendo força. E o drone tá atrás. A gente tá 15 km por hora subindo. A gente vai terminar de fazer a subida aqui do Vale da Lua. Quando estiver lá em cima, lá no topo, a gente vai fazer o teste do 360 com ele, do Rocket, e depois vamos botar ele pra traquear a gente de novo, pra seguir a gente. Você também. Bota assim. Mais devagar, Lu.
Deixa ele juntar mais, calma. Vai. O vento não tá deixando. Tá ventando muito pro Dani. Não é não, nem a questão dos obstáculos aqui hoje. Muito vento realmente para ele poder vencer. A gente está a 18 km por hora aqui, 19. Ele continua vindo. 22 por hora. Acho que é a velocidade máxima dele. Agora, aquele café, né? Vamos que vamos.